Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um neste dia e a cada dia de nossas vidas, para a glória de Deus. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. No 15 diz assim: medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quando verdadeiramente nós meditamos nesta palavra, meditamos em cada uma destas palavras, nos traz um despertamento. Como cristão, como igreja do Senhor na terra, como servo do Deus Altíssimo, como filho de Deus, como gerado de Deus, né? Para verdadeiramente em nós vir cumprir as promessas do Senhor. Olhando nesta carta, o qual o apóstolo Paulo aqui escreve a Timóteo, né? E verdadeiramente ele, né, o instrui, né, a Timóteo a permanecer em fidelidade e diligência no seu ministério. Aqui verdadeiramente nós vemos o cuidado, né, desse apóstolo para com esse filho na fé. Nós vemos o cuidado que ele tem de verdadeiramente falar a Timóteo o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Trazendo esta palavra para os nossos dias, trazendo esta palavra para mim e a sua vida no dia de hoje, no dia a dia da nossa vida como filho de Deus nesta terra, caminhando aqui nesta terra como escolhidos do Senhor, nós temos que compreender esta palavra, temos que verdadeiramente se dedicar a compreender o que verdadeiramente Deus, nosso Pai, através do Senhor Jesus, quer de nós e para nós, durante esta caminhada que estamos aqui nesta terra. Quando eu vejo aqui a palavra do Senhor dizendo assim: persiste em ler, persiste em ler. Quanto de nós, né, verdadeiramente nos dias atuais, em nosso dia a dia, que tem nos acompanhado um espírito de preguiça, uma pobreza tão grande em verdadeiramente se dedicar à leitura, a ler a palavra de Deus, a ler verdadeiramente as Santas Escrituras e nela querer conhecer o Deus desta palavra, o Deus que fala através desta palavra. E ele diz aqui: persiste em ler. O apóstolo Paulo falando a Timóteo: persiste em ler. E persistir significa que permanecer, significa que perseverar em ler, perseverar em ler, porque verdadeiramente nessa perseverança, né, permanecendo e lendo, verdadeiramente ele ia adquirir, ele ia verdadeiramente conhecer, ele ia verdadeiramente, né, entender os mandamentos de Deus. Aqui, persistir significa permanecer,
em ler, né? Permanecer a cada dia em ler, apesar do que ou de que viesse a acontecer, de alguma dificuldade, de alguma adversidade, de alguma tentação, de alguma acusação, dependendo de alguma oposição, fosse ela de dentro ou lá de fora, mediante a qualquer que fosse a circunstância. Aqui, o apóstolo Paulo fala para Timóteo o quê? Persistir em ler. Eu fico imaginando que na época não tinha a Bíblia Sagrada, não tinha as Sagradas Escrituras, assim como nós temos hoje. A facilidade, como nós temos ela hoje em nossas mãos, em várias linguagens, né? Em várias interpretações, já prontinho em nossas mãos, como de Gênesis a Apocalipse, o Novo e o Velho Testamento juntos, aqui, vamos dizer, em ordem, como está a Bíblia Sagrada. Na época lá era o que verdadeiramente Timóteo tinha aprendido. Como se explica aqui, dizendo, ó, no 4:6 de 1 Timóteo, diz, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguidos. Então aqui ele já tinha sido criado, né? Ouvindo a boa doutrina, ouvindo a boa palavra de Deus através, né, de ouvir ali a sua mãe, de ouvir ali a sua avó, o qual instruía, o ensinava, e ali ele aprendeu a boa doutrina, né? E aqui ele diz, ei, como tu aprendeste a boa doutrina e tens seguidos nela, prossegue, continua, permanece e persevera nela. No 7 ainda diz assim, mas rejeita as fábulas. Que fábulas aqui? Na época, né, havia muitos que contavam histórias, né? E aquelas histórias contadas para ilustrar uma verdade. E muitos dos judeus gostavam, né, de contar essas histórias, o qual eram as famosas lendas judaicas. E Paulo aqui verdadeiramente fala para Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Quando ele diz aqui, exercita-te a ti mesmo em piedade, ele diz, ei, verdadeiramente tenha respeito. É que o teu espírito verdadeiramente venha ter devoção dessa boa doutrina que tem seguido e permanece nela. E ele ainda diz assim, porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha só a preparação que esse homem teve, a preparação que esse jovem teve ali aprendendo, primeiro da sua mãe, sua avó, e agora chega, né, na vida dele, um homem instruído por Deus e continua o ensinando, instruindo, ali preparando Timóteo para os dias futuros, preparando aquele jovem verdadeiramente para continuar,
na boa doutrina, seguir nela e exercitar-se, né, nessa piedade. Aí ele diz, porque o exercício corporal para pouco se aproveita. Nós sabemos hoje que por mais exercício físico que nós faça, mediante seja fisicamente, academicamente, se for aqui terreno, só para esta terra, para este mundo, para esta vida presente, passa. Então, pode ter proveitos para, né, a cada um que busca. Mas ele explica aqui que só tem proveito, né, para nossos dias, porque é passageiro, vai passar assim como nossa vida passa. Mas se ele verdadeiramente se exercitar, né, em caridade, para tudo é proveitosa. E a caridade aqui é o respeito, a devoção, a dedicação à boa doutrina, a conduta, ali em permanecer no que ele já tinha aprendido, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, verdadeiramente, os que se exercitam só aqui nesta vida, é algo passageiro, é algo que passa, porque tem pouco aproveito, porque a vida é curta, a vida é passageira, passa muito rápido. Mas aquele verdadeiramente que se exercita em piedade, na boa doutrina, na verdade de Cristo, verdadeiramente esse tem a promessa da vida, tanto agora presente, como também da vida futura que há de vir. E esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. É um conjunto. Não é só em uma área e as outras deixar para trás, ou as outras deixar a desejar, relaxar em si, fazer da maneira que quer, ou ser da maneira que quer, ou ir para onde quer, não. É um conjunto. Ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, é em todas as áreas de nossas vidas. Porque quando se fala assim, ó, na palavra, não é na nossa palavra, porque a nossa palavra verdadeiramente pode falhar. A nossa palavra em si, né, é fraca, porque somos humanos. Mas quando ele diz na palavra, é que verdadeiramente, na palavra que nós temos aprendido, que é a palavra de Deus, a boa doutrina, no trato, que nós verdadeiramente venhamos ter compromisso. Se verdadeiramente no trato fazemos algo, temos que ser o responsável, né? E ter o compromisso em cumprir. No amor, esse amor aqui verdadeiramente é o amor que vem de Deus. Entregue aos nossos corações para que verdadeiramente nós permaneça nele. E com este amor, verdadeiramente venhamos ser amados de Deus
para amarmos a nós mesmos, para amarmos o nosso próximo e permanecermos neste amor. No Espírito, que nós venhamos verdadeiramente, né? No Espírito, ser manso, humilde, vigilante, temperado, né? Ali, prudente, em toda, né, a jornada que passamos nessa terra. No Espírito temos que ser dessa maneira, na fé. A fé é algo sobrenatural que nós não vemos, nós não chegarmos a contemplar com nossos olhos. Fé é algo dado de Deus, é algo abstrato. Assim como sabemos que Deus existe e Ele está no controle de tudo, é a fé que vem dele para conosco. E a cada dia temos que pedir a Ele para que venha nos dar esta porção em graça, essa porção de fé, e que a cada dia essa fé em nós venha a ser acrescentada para que permanecermos como fiéis, com fé no Senhor, com fé em Deus, com fé no Espírito Santo, com fé nas graças, nas misericórdias do Senhor, nos atributos de Deus, na perfeição de Deus, na salvação vinda de Deus e na pureza. Quando se fala de pureza, é algo verdadeiramente puro, algo vindo de Deus, é uma coisa transparente. É uma coisa ali verdadeiramente que mostra a realidade. Um homem e uma mulher com o coração e com a mente pura é algo extraordinário, porque são frutos, algo recebido de Deus. Um homem e uma mulher com o coração puro é uma pessoa preparada por Deus para qualquer causa e situação. Por mais tenebroso que seja ali a circunstância de pecados, de iniquidades, mediante a estar ali junto ou presente verdadeiramente, esse fiel que é puro, verdadeiramente vai radiando pureza ali ao seu derredor. Então, como servos de Deus, como fiéis na presença de Deus, temos que ter verdadeiramente tudo isso encaixado dentro de nós. Sendo vasos de barro nas mãos de Deus, temos que ter, né, todos, né, esses frutos vindo de Deus. Temos que ter verdadeiramente, né, todo esse conjunto, o qual Deus nos entrega, o qual Deus nos dá, o qual Deus verdadeiramente tem para com aqueles que Ele escolheu para ser fiel ao chamado, ser fiel como sua igreja na terra. Então, Timóteo tinha que persistir em ler a cada dia, permanecer na boa doutrina e o conduzir nela, se exercitando, se dedicando, tendo respeito ali, devoção a esse aprendizado qual ele recebeu, o qual ele estava recebendo. E quando diz assim, persista em ler, exorta, esse exorta aqui significa aconselhar, significa que animar e encorajar a todos os quais estivesse ali ao seu redor, o qual Deus o conduzisse e o colocasse no seu caminho, o qual Deus ali, mediante aonde o apóstolo Paulo tinha deixado ele, destruído ele e falado para ele ali, ele ia, né, exortar. Então ele ia ali ensinar vidas, fosse jovem, fosse criança, fosse idosos, fosse velhos, fosse casais, obreiro, presbíteros, pastores,
né? Perdidos, pecadores. Ali, Timóteo tinha que continuar, exortar, animar aquelas vidas, encorajá-lo aquelas vidas, ensinar aquelas vidas tudo qual ele já tinha persistido em ler e conhecer a boa doutrina. Trazendo isso hoje para os nossos dias, muitas das vezes nós temos preguiça de ler, nós não queremos se dedicar à leitura da palavra de Deus, nós não queremos se dedicar à oração para que verdadeiramente nós venhamos ter uma comunhão para com Deus. Então, vermos uma igreja, né, que não tem profundidade, só tem peso sobre os lombos e coloca o peso mais sobre os outros, mas não tem profundidades, são rasos em si mesmo, porque não se achega, aí persiste em ler a palavra de Deus. Que nos dias de Timóteo era muito mais difícil do que hoje. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, temos ela aqui, ó, em nossas mãos. Não é difícil de entender a Bíblia. Não é difícil de compreender o que nela está escrito. O que verdadeiramente é difícil é nós olharmos para nós mesmos, pedir a graça e a misericórdia de Deus para que Ele venha tirar de nós toda preguiça, tirar de nós, né, todo acomodismo, né, e persistirmos em lermos a cada dia, buscarmos entender o que nela está escrito, para que verdadeiramente nós venhamos ser cristão aprofundado nas Escrituras e sermos leve em, aqui falando, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Termos em nós mesmos a paz de Deus que excede todo conhecimento, termos dentro de nós a alegria do Senhor. A alegria do Senhor dentro de nós é algo extraordinário. E temos dentro de nós a verdadeira fé. Fé não fingida, uma fé verdadeiramente dada por Deus. Para que verdadeiramente nós venhamos continuar e permanecer nele, crendo nele, crendo nas suas promessas, nos seus propósitos, na sua obra que ele fez ali na cruz do Calvário, no dom que ele tem nos entregue, o dom da salvação, a salvação da nossa alma. Não é só salvação do perigo, do livramento ali do dia a dia, livramento de uma enfermidade, salvação de passar por um leito, de ser roubado, de ser, né, ali ameaçado, não. O dom da salvação da nossa alma. E aqui ele diz assim, e ensinar. Ensinar significa passar com dedicação aquilo que ele já aprendeu. Nós vivemos em dias tão difíceis que quando verdadeiramente olhamos e observamos como está alguns dentro da igreja, nós não sabemos se nós fica com dó ou com pena. Porque em vez de estar já ali ensinando o que aprendeu, passando o que aprendeu para o pecador, para aqueles que ainda estão com dificuldade, aqueles que estão começando, aqueles que estão
engatilhando. Não. Alguns deles estão como um menino, ainda tomando leite, tomando líquido, porque ainda não tem estrutura, nem estatura de receber uma palavra sólida, uma palavra mais constante, uma palavra de profundidade de Deus. E muitos querem permanecer desta maneira. Uma vida, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, no raso. Alguns deles sobrecarregados com peso sobre eles que muitas das vezes estão desfalecendo. Já estão como mortos, já estão vegetando, já estão caindo, outros já estão caídos de tanto peso sobre si. Mas não é isso que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus diz que nós temos que ter uma estrutura. E a nossa estrutura é o Evangelho de Cristo, os ensinamentos da palavra de Deus. Temos que ser cristão aprofundado nas profundidades do conhecimento e da graça de Deus, do amor de Deus. E aqui verdadeiramente nós entendemos que Timóteo ali estava recebendo e continuava recebendo, uma boa doutrina. E ali ele estava recebendo algo que ele era para verdadeiramente se exercitar, persistir em ler, ter o conhecimento, adquirir conhecimento, ter profundidade, ter raiz, ser alicerçado nesta boa doutrina, na palavra de Deus. O exortar aos que tivessem ao seu redor, no seu caminho, a animar cada um a também ler, a também firmar, a também persistir. E aqui ele também estava ensinando. Ele tinha que ensinar tudo aquilo que ele tinha aprendido, tudo aquilo que ele tinha lido. Ele tinha que ensinar verdadeiramente o que ele tinha recebido, porque ele não podia aprender e ficar só para ele, mas ele tinha que passar aos demais. Hoje nós vemos crentes mimados, crentes velhos, mas como menino, como criança. Inchados, cheios de vaidade, de orgulho, de soberba, de ganância. Mas não quer verdadeiramente se exercitar, se dedicar às Sagradas Escrituras, o conhecimento de Deus, para que verdadeiramente venhamos ensinar pecadores, venhamos exortar essa humanidade perdida, caída, que o Senhor ainda pode alcançar alguns com esta palavra, com esse ensinamento, com esta boa doutrina, a sua palavra. E aqui ele diz, até que eu vá. Quando esta palavra foi recebida, Timóteo recebeu esta palavra, Paulo estava dizendo para ele, continua, persiste, exorta, ensina até que eu vá. Mas nos nossos dias de hoje, quando diz até que eu vá, está falando assim, até que o Senhor volte para nós, até que Ele venha nos resgatar, até que Ele venha nos buscar para morar com Ele em glória. Então nós temos que ser verdadeiramente perseverante, persistente, permanecer em ler, em conhecer e se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Até que o Senhor venha. Porque Ele virá a segunda vez, Ele virá buscar-nos, Ele virá verdadeiramente levar-nos com Ele. E Ele nos prometeu que Ele voltará e Ele vai voltar.
Ainda que muitos achem que demorem, outros acham que já é para rápido, não sabemos o dia, não sabemos a hora. Ele dá um exemplo que assim como o ladrão vem de noite, assim será a volta dele. Mas verdadeiramente os fiéis, os cristãos, aqueles que verdadeiramente estão com sua mente no alto, que estão buscando as coisas do alto, que estão buscando as coisas de cima, a destra de Deus, onde o Senhor está sentado, à direita de Deus, verdadeiramente, nós já estaremos preparados para este momento. Nós não vamos ser pegos como que se um ladrão estivesse roubando a nossa casa. Nós não vamos estar despreparados como que um ladrão chegasse rápido e quisesse, nos roubar. Não, nós vamos já estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Sabemos que a nossa morada não é aqui. Sabemos que a nossa vida aqui é muito rápida. É como um vapor de fumaça, é como uma flor da Eva. Assim como diz, o apóstolo Pedro. É muito rápido. Então, vamos estar preparados, igreja. Vamos estar preparados, fiéis, santos do Senhor. Vamos estar verdadeiramente persistindo em ler a palavra de Deus, ter conhecimento destas pérolas preciosas que o Senhor tem nos dado. Vamos estar verdadeiramente alicerçados no Evangelho de Cristo. Vamos estar verdadeiramente enraizados nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Vamos estar verdadeiramente animando os desanimados. Verdadeiramente vamos estar encorajando aqueles que estão sem coragem, que estão perplexos, que estão desanimados com as coisas que verdadeiramente continuam acontecendo e vão continuar acontecendo e vão continuar em acontecer, porque é o mundo, a natureza humana, as perversidades, destruições, tudo isso vai acontecer. E quantos já estão desanimados, que estão sem coragem mediante a tudo isso? E eu e você, como igreja do Senhor, temos que ter o conhecimento de Deus e exortar essas vidas, exortar cada um deles, que verdadeiramente é necessário ter coragem, é necessário se animar, porque Jesus está às portas. Ensinar a essas vidas sobre o amor de Deus, a grandeza de Deus, as misericórdias de Deus, a graça de Deus, a fé que vem de Deus, a plenitude que Deus tem nos dado. É necessário persistirmos em lermos a palavra de Deus, e diz assim: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Verdadeiramente um homem e uma mulher de Deus que persiste, que medita na palavra de Deus, que ocupa a sua vida na palavra de Deus, tem um bom aproveitamento. Porque verdadeiramente esse aproveitamento não é para nós em si mesmo, não é para nós só, mas é para todos os demais. Aqueles que verdadeiramente o Senhor nos agraciar para que possamos alcançar com uma palavra, com aconselhamento, com ensinamento, com exortação, ali passando algo de Deus para essas vidas. Eu tenho muito observado a igreja é uma igreja que verdadeiramente não quer persistir em ler o que o Senhor tem nos dado, nos entregado. É uma igreja que persiste permanecer acomodada. É uma igreja que não gosta de orar, de buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus. Mas é uma igreja
fictícia, uma igreja que gosta de estar com fantasias, com fábulas, contando história, piada, coisas do dia a dia. Irmãos, isso tudo vai passar, é passageiro. Mas vamos verdadeiramente meditar, se dedicar nas Sagradas Escrituras, porque há pecadores nos esperando, há vidas nos esperando, o qual verdadeiramente necessita, precisa. As suas almas gritam, tem sede, tem fome de salvação. E eu e você fomos escolhidos por Deus para este propósito, para esta missão. Temos que verdadeiramente termos profundidade nas Sagradas Escrituras. E ele ainda diz assim, tem cuidado de ti mesmo. Verdadeiramente, se eu e você cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos de estarmos em oração, buscando força, buscando coragem, buscando fortalecimento, buscando ser agraciado por Deus, verdadeiramente o Senhor nos dá essa força, nos dá ânimo, nos dá fortaleza, verdadeiramente nos aperfeiçoa a cada dia, nos fortalece a cada dia, nos apriora a cada dia estar na sua presença. Temos que cuidar de nós mesmos, temos que cuidar da nossa fé, temos que cuidar da nossa vida espiritual diante de Deus, temos que ser cristão que verdadeiramente tem conhecimento de causa, o que é ser um cristão, temos que conhecer o Deus que servimos, temos que conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que verdadeiramente veio, fez uma grande e maravilhosa obra ali na cruz do Calvário, nos redimiu de todos os nossos pecados, nos deu o acesso de estarmos diante do Pai, diante de Deus, conversarmos com Ele, através da oração, através das súplicas, através da intercessão, através da oração. Tens cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensinamento que aprendemos, do ensinamento que verdadeiramente já temos aprendido nas Sagradas Escrituras, com Deus, com o Espírito Santo, com aqueles que verdadeiramente já nos ensinou sobre Deus, sobre a palavra que Deus nos dá, que está escrito nas Escrituras. E persevera nestas coisas, perseverar em cuidar de nós mesmos e da doutrina que já recebemos, dos ensinamentos de Deus que já nos recebemos, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Que nós verdadeiramente venhamos meditar, refletir sobre esta palavra. Se verdadeiramente nós estamos vivendo, colocando esta palavra em prática em nossas vidas, para que possamos verdadeiramente salvar-nos a nós mesmos pelas misericórdias de Deus nos dado através da sua palavra, e também com esta mesma palavra de conhecimento que recebemos, sermos luz, sermos o sal, resplandecemos para a glória de Deus e salvar aqueles que nos ouvem. Pela palavra que recebemos, pelo amor que recebemos, pela fé que recebemos, porque nada é de nós, é do Senhor Jesus Cristo, é de Deus nosso Pai, mas Ele tem nos entregado tudo isso em um propósito. Ele tem nos entregado tudo isto e nos usado como instrumento, como cristão aqui nesta terra, para a glória dEle, para alcançar mais almas, para o seu reino a cada dia crescer, avançar e além.
Que eu e você como cristão não venhamos só olhar para nós mesmos, que nós não venhamos ter uma visão mirrada, que nós não venhamos ter uma visão só de 4 paredes, mas nós venhamos ter uma visão além do que vermos, ouvirmos, imaginamos, porque a obra de Deus é grande, assim como o nosso Deus é grande. E o reino de Deus aqui nesta terra é grande. Há muito o que fazer. Há muitas obras a ser feitas. Que o Espírito Santo de Deus continue te ensinando. Continue verdadeiramente te proporcionando oportunidade, ocasiões, muita fé, esperança, amor no teu coração. E você venha verdadeiramente se dedicar, persistir em ler, exortar, ensinar. E vivermos verdadeiramente para a glória de Deus, fazendo o reino de Deus avançar, fazendo o reino de Deus crescer a cada dia nesta terra. Que Jesus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus.